Oi pessoal, sou a Suri, esse é o Tarô do BBB. E aí pessoal, será que Gustavo vai conseguir derrubar o Arthur aí no BBB 22? Vem comigo que eu já conto pra vocês o que as cartas do Tarô e do baralho cigano têm a respeito disso. Mas antes pessoal, vamos entender aí qual é o contexto, né? Então nesse jogo da Discord que teve, o Gustavo, ele atingiu o Arthur de uma forma que ele não conseguiu nem se defender direito. E ele que é um ótimo, né, estrategista de jogo, né, tem bons argumentos aí. Só que o Gustavo, ele teve uma sacada que a Laís já teve também, e aí depois eu vou comentar sobre isso, mas o que acontece? Todo o jogo da discórdia, o Arthur ele fala muito sobre as pessoas criarem, fala muito pra Laís, né, a pessoa cria história, fala sobre aquilo que não sabe, né, meio que dá a entender que as pessoas estão viajando, né, e aí ele fala que você não pode falar sobre aquilo que você não viu, você não pode falar, você só pode falar sobre você não pode falar sobre outras pessoas, né, e ele joga muito esses argumentos, e aí o Gustavo, né, ele sacou isso, a Laís também, quando ela falou dele, e depois eu vou comentar também sobre ela, mas ele sempre se coloca numa posição de ninguém pode falar nada, né, a respeito daquilo que não sabe, aquilo que não viu. E o Gustavo, como que era esse jogo da discórdia, né? Só para vocês entenderem. Eles pegavam uma plaquinha, né, às vezes podia ser de influenciável, confiável, enfim. E aí o que acontece? A pessoa montava um ranking, né, o último era 11º ou 10º, e aí o primeiro. Então, se era, por exemplo, confiável, né, do último para o primeiro, era o menos confiável para o mais confiável. Influenciável para o mais influenciável para o menos influenciável, ou o inverso no caso, né, menos influenciável para o mais influenciável. E aí, tem também a placa de arrogante, né? E aí ele colocou, né, o Arthur em primeiro e ele diz o seguinte, olha, você tem o costume de falar, que ele sempre fala em todo jogo, que não pode falar sobre outras pessoas, você só pode falar sobre você. E teve uma conversa onde você estava falando do Lucas para uma terceira pessoa, que era o Eliezer, e eu me senti como fala? Eu me senti à vontade de ser a quarta pessoa da história. Acho que ele usou uma outra palavra. E aí quebrou o Arthur, porque ele jogou exatamente o mesmo argumento que ele coloca em todos os jogos da Discord. E aí ele começou a falar, né, a conversa que eles tiveram ali, e ele começou a falar sobre, ele não estava falando só sobre ele, que é o que ele sempre questiona, ele está falando sobre outras pessoas, sobre ele e uma outra pessoa para uma terceira pessoa, né? E aí, nisso quebrou o Arthur e ele falou, tá bom, então pode falar que eu sou malvadão, não sei o que eu sou malvado, não sei o que. E aí, nesse momento ficou um clima bem assim, intenso. Por quê? Quando foi a Laís que montou lá o ranking dela, ela colocou ele como primeiro, falando que, olha, você sempre me diminui, você fala que eu crio histórias, que eu dou showzinho no ao vivo, né? E aí, ele falou, mas é verdade, porque você faz isso no ao vivo, depois você me pede desculpas. Sim, só que eu me sinto diminuída nessa situação. E você mesmo falou que você fala sobre aquilo que você sente, né? Então ela jogou também para ele algo que ele sempre joga no jogo da Discord. Você não pode falar sobre o que não viu, fala sobre aquilo que não sabe, que está criando a história, mas eu também posso falar sobre aquilo que eu sinto. Você não pode falar sobre o que você sente? E outra, sobre o showzinho que você falou, também dei, se você considera aquilo como um showzinho, eu também dei o showzinho também lá na sala, quando eles discutiram lá sobre ele falar sobre como que é? Que ele fala, mas todo mundo que eu falo sai no paredão e eu tô voltando no terceiro paredão. E eu acho que o Gustavo também comentou algo sobre isso, não nessas palavras, né? Então, assim, o que foi interessante nesse jogo, que ele, tanto a Laís quanto o Gustavo, eles jogaram pro Arthur argumentos que ele joga em todos os jogos da discórdia.
E aí, assim, a diferença é o porquê que a gente vai chegar nesse ponto aí do Gustavo. A diferença é como que o Arthur ele reage diante desses argumentos. Por quê? Quando a Laís falando, ele fala, é porque é o showzinho no ao vivo. Só que quando foi o Gustavo, ele não reagiu, né? Não teve a mesma reação que ele teve com a Laís. Ele ficou não a imagem, a leitura corporal, né? Ele ficou com os braços cruzados, tipo assim, ele ficou intacto, assim, só, né? Ele meio que abaixou a cabeça. Então, assim, por que eu tô colocando isso? Porque é muito cômodo, né? E pode ser uma coisa estrutural da sociedade. Enfim, quando é uma mulher falando, é sempre uma postura assim, dá um showzinho, porque ela é louca, porque ela não sabe o que ela tá falando. Mas quando é uma pessoa, um homem, né, falando, tem essa questão, né, de falar, não, pera, mas então eu sou malvadão, eu sou isso, só que aí meio que, né, se coloca uma postura de vítima. Então, é muito complicado porque realmente ele foi um bom estrategista durante o jogo, ele consegue se defender muito bem. Só que o problema é que esses argumentos que ele está colocando, as pessoas estão começando a sacar lá no jogo e estão começando a usar contra ele. Então, ele precisa pensar muito bem o que ele vai falar nos próximos jogos da discórdia, que tanto é que depois desse jogo, ele chorou muito, que ele falou, meio que já gerou um gatilho, que desde lá no começo, sempre estão atacando ele e tudo. Só que ele também precisa observar, pelo menos, que o que aconteceu nesse jogo é que as pessoas começaram a colocar de volta para ele aquilo que ele joga em todo o jogo da discórdia também, como defesa, claro. Então ele vai ter que mudar um pouco o argumento quando ele, né, num próximo jogo. E aí talvez por isso a preocupação dele, porque o Gustavo, ele deu a entender que ele também, tanto ele quanto a Laís, né, a Laís principalmente, ela falou que ele estava sendo muito ele deu a imagem de manipulador, mas ele não, quando ele chorou depois, falou, putz, mas estão de novo falando que eu sou manipulador, se eu fosse metade de tudo isso que estão falando, já teria saído. E aí, assim, o Gustavo foi o único que bateu de frente com ele, que ele não conseguiu contra-argumentar da mesma forma que ele faz com a Laís. Então ficou a dúvida aí se realmente ele é a pessoa que vai ser o rival oficial dele, se ele tem condições de combater a altura e, quem sabe, combater ele, né, no sentido de ser um oponente, né, que tem condições, né, de enfrentar ele. Então vamos lá, vamos concentrar as energias, vamos ver aí como está essa situação. Enquanto você está concentrando aí, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Assim você não vai perder nenhuma novidade aqui do canal, tá legal? Então vamos lá. Vamos analisar aí, vamos ver o que as cartas têm a dizer a respeito dessa situação. Se de repente o Gustavo, né, vai ser aí o oponente oficial do Arthur, por ter talvez um pouco mais de força, né, de contra-argumentar contra ele. Não que a Laís não tenha, mas a forma como ele reage quando a Laís... que a Laís, ela fica muito nervosa no ao vivo, né? E aí, né, ela acaba... o Arthur acaba dominando, então aí fica meio complicado. Mas o Gustavo, ele consegue... manter uma linha aí e o Arthur, ele meio que, né, ele ouve, lógico, mas ele consegue se defender, mas não da mesma forma. Então vamos ver como é que tá essa situação, né? Será que o Gustavo vai ser um bom oponente aí, né? Então vamos lá. Olha, de maneira geral, é uma situação assim, bem complicada, né? Porque ele fica um pouco inseguro, né? Realmente, o Arthur, ele fica inseguro em relação ao Gustavo porque eles têm a mesma força, né? Em termos de contra-argumentar, influência, talvez não tanto a mesma influência no jogo, né? Mas ele consegue sacar coisas de uma forma que ele fica, né, quebra ele no ao vivo, né? Então, existe uma grande possibilidade aí do Gustavo ele conseguir combater aí o Arthur à altura, e isso vai gerar grandes mudanças aí no jogo, tá, gente? Então, assim, eu entendo aqui que algumas mudanças vão ser feitas aí, isso pode até desestabilizar o Arthur de certa forma, porque assim,
quando a gente só vai confirmar isso se a Laís realmente sair, né? Ou quando ela sair, como que vai ser? Porque se ele mantiver essa postura, pode ser que realmente isso aconteça, né? Que eles vão virar grandes rivais. Mas, diante dessa situação, eu vejo que sim, o Gustavo, ele tem uma força muito forte, ele tem capacidade de contra-argumentar com ele, de discutir a altura, embora eles já tenham tido um vínculo logo no começo, até pensou-se na possibilidade de uma aliança aí, mas houveram mudanças. Né? Conforme o Gustavo foi vendo qual que era o jogo do Arthur, embora ele seja o favorito, né, no momento, ele tem aí a consciência de que ele consegue realmente abalar aí o Arthur. Então eu vejo que realmente vai mudar muita coisa aí com esse novo cenário, né? O Gustavo, ele tem muita força aí no jogo contra o Arthur. Então agora o Arthur talvez vai ter que repensar nas estratégias dele de jogo e principalmente, né, no jogo da discórdia, porque talvez ele tá começando a perceber agora que o que ele tá falando tá sendo jogado contra ele, né? E outra, o Gustavo é advogado, então ele tem essas sacadas mesmo. Então, respondendo aí a pergunta que não quer calar, né, se o Gustavo ele realmente pode combater aí o Arthur, ele tem um grande potencial para isso. Ele tem muita força para isso. Então, agora é o momento do Arthur se preparar aí para o que pode vir a partir disso. Tá bom, gente? Então é isso. Gratidão e namastê!